Gostaria de chamar o pastor Joás. Irmãos, graças e paz, amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Para mim é uma grande alegria estar aqui, um trabalho que abrimos, né, via Secretaria de Missões, um trabalho esse que tem tido o apoio da nossa igreja, tem tido o empenho do Andrei. Dessa vez nós estamos, como das outras, nós estamos com o ministério da mocidade da nossa igreja. Não deu para vir todo mundo, mas a gente fica muito feliz, pois esse trabalho foi abraçado por um jovem da nossa mocidade, que é o Andrei, e tem tido o apoio do grupo de jovens também da nossa igreja. Então, para nós é uma alegria sair lá de Nova Serrana e vir aqui louvar ao Senhor. Nós amamos essa igreja, amamos essa cidade, oramos por essa cidade. Ficamos muito alegres em compartilhar esses momentos de vitória dessa igreja local. A compra, o lote, na verdade, né, que projeta aí uma construção futura de uma igreja, foi uma notícia de grande alegria para nós, para toda a igreja em Nova Serrana. Estamos aí dando início já a um trabalho, uma campanha para a construção da igreja local. Então, para nós não tem sido um esforço estar aqui. Para nós, na verdade, é um privilégio, uma alegria muito grande de compartilhar com essa igreja local essas vitórias que Deus tem concedido. Também, juntamente com o Andrei, nós sonhamos e conseguimos ver pela fé aquilo que o Senhor irá fazer através dessa igreja no futuro nessa cidade. Que Deus possa, através desse ministério, ganhar várias almas para o Senhor Jesus Cristo e que o nome do nosso Senhor seja glorificado nessa cidade. Amém? Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse 1, versículo 3. Apocalipse 1, versículo 3. A palavra do Senhor nos diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Vamos repetir? Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém? Vamos orar? Deus, Senhor, nós te damos graça pela Tua palavra. Deus, louvamos o Senhor pela Tua presença gloriosa em nosso meio, ó Espírito Santo. E Espírito Santo, que o Senhor possa estar nos levando a todo o entendimento da Sua vontade revelada através da Tua palavra, trazendo a nós o discernimento, ó Deus, daquilo que o Senhor deseja falar em nosso coração. Pai, nós repreendemos, ó Deus, toda força maligna que se levanta contra a ministração da Tua palavra, todo espírito de incredulidade, ó Deus, de frieza, de perturbação, ó Deus, de inquietação, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas que tão somente, ó Deus, nós possamos sentir a Tua presença, a Sua glória, o Teu Espírito, ó Deus, falando em nosso coração, sendo renovados na fé através da Tua palavra. É o que eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amados, podeis assentar. Eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta nesse pequeno versículo. Mais um versículo pequeno, mas um versículo muito significativo. Um versículo que traz a nós uma meditação sobre o nosso tempo, sobre a nossa responsabilidade com o Senhor. É um versículo que abre o livro de Apocalipse, o livro das revelações, um livro que fala sobre os acontecimentos finais.
E esse versículo por si só, ele se destaca no início deste livro. Um livro tão revelador, o livro de Apocalipse. Esse versículo 3, ele se destaca com um conselho que João traz à igreja. João, igual nós acabamos de ler, João faz uma citação nesse versículo 3, dizendo: bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia, guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Na verdade, João faz uma colocação dizendo que bem-aventurado é aquele. E aqui ele coloca 3 posições que uma pessoa deve fazer, e aquelas pessoas que assim o fazem são considerados bem-aventurados. E a bem-aventurança que faz com que essa pessoa pratique essas 3 coisas, recebem de Deus essa bem-aventurança, justamente por uma característica muito especial. O tempo do fim está próximo. Então, nós vivemos tempos de destruição, nós vivemos tempos de morte, nós vivemos tempos onde o homem cada vez se distancia mais de Deus, onde o homem se entrega mais aos desejos da carne, ao ponto de chegar à bestialidade. Uma cidade pequena como essa, comparada com outras, é uma cidade festeira, de um povo festeiro. Onde a gente vai, o povo quer se divertir, quer sair nos finais de semana, e Deus é algo que a gente se preocupa, as pessoas se preocupam só no domingo. Você vê, dei uma saidinha para ir no supermercado, aqui na cidade, e vi uma carreata anunciando uma festa, cheio de jovens dentro dos carros. As músicas que hoje a juventude ouve e as pessoas ouvem, há 10 anos atrás seria impraticável você tocar em uma rádio, você tocar num rádio de um carro. Tamanha é a pornografia, tamanha é a agressividade das letras, e você vê uma multidão de pessoas se embalando, dançando, festejando, debaixo de músicas onde as letras são pornográficas, onde as letras são um incentivo à prostituição, ao uso de droga e à violência. E às vezes a gente ouvindo essas músicas, a gente se pergunta o que está acontecendo com o mundo. O que aconteceu com o mundo? O que acontece com essas pessoas que elas não conseguem ver? Os finais de semana para o homem que não conhece a Deus já não tem aquela inocência de anos atrás, inocências, mas nem tão pouco destruidoras de tempo atrás. Hoje, Satanás, ele demonstra os seus projetos de destruição e não tem vergonha nenhuma já de escrachar os seus propósitos de morte, de destruição na vida das pessoas. As pessoas hoje estão nos bailes, nas boates, celebrando o uso de drogas, celebrando a prostituição, celebrando a violência, celebrando a traição, e tudo muito regrado à base de droga, à base de bebida e muita violência. E nós nos perguntamos o que está acontecendo no mundo. Nós vemos religiões nascendo a cada instante, pregadores e profetas anunciando as suas religiões, pessoas se entregando a profetas de toda a sorte, pessoas negando a Deus. Se você liga a sua televisão, você vê essa briga que nós vimos no Congresso, na Câmara dos Deputados, um movimento querendo liberar o casamento gay, querendo liberar
o aborto, se levantando contra um homem de Deus e querendo caçar, ou querendo o prender, se assim o pudessem, porque a sociedade, um grupo em si, exige o seu direito de manifestar toda a sua postura pecaminosa sem constrangimento nenhum. Resumindo, o que está acontecendo com o mundo? O mundo perdeu o temor de Deus. Não tem mais temor do Senhor. O mundo vive um momento de falta de temor de Deus por completo. As pessoas hoje, poucas delas ainda que têm um certo temor do Senhor, ainda têm que enfrentar um batalhão de religiões, um batalhão de doutrinas, um batalhão de coisas para chegar a ouvir o evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo. Os que estão perdidos e destruídos, amarrados, acorrentados na garra de Satanás, só se despertam com o Senhor quando se deparam com a sua vida toda destruída, ou numa enfermidade, ou na morte, ou na violência, ou na possessão demoníaca. Quando essas pessoas se deparam com a sujeira, a malignidade, a maldade de Satanás, é que eles lembram e gritam por misericórdia e socorro ao Senhor. Como o nosso Deus é misericordioso, como o nosso Deus é um Deus de amor, o nosso Deus estende as mãos para essas pessoas e os trazem para dentro da igreja. Na verdade, nesses últimos anos, temos observado dentro das igrejas que as pessoas que agora entram dentro das igrejas, as pessoas que hoje aceitam Jesus, já chegam do mundo totalmente destruídos por Satanás. São raras as pessoas que hoje adentram dentro de uma igreja com a vida estabilizada, com a vida normal, digamos assim. O mundo está tão terrível e Satanás sabe dos últimos dias que ele tem na face da terra, antes que o nosso Senhor Jesus venha com poder e glória para julgar todas as coisas, e ele está jogando sujo nos últimos dias. Então o resultado disso é pessoas entrando dentro da igreja com as vidas destruídas, pessoas com enfermidades, pessoas escravizadas por demônios, pessoas com a mente toda destruída porque passaram anos e mais anos sendo escravos por Satanás, sendo escravos do vício. Hoje você depara com crianças de 10, 9, 11 anos viciados em crack, que já chegam dentro da igreja com sofrimento que traz tristeza até para adultos vividos e experimentados na vida. E nós nos perguntamos, o que está acontecendo com o mundo? O que aconteceu com o mundo que nos faz a gritar bem alto um versículo da palavra de Deus que alerta a igreja: desperta tu que dormes dentre os mortos, porque Cristo irá nos fortalecer como mãos fortes do Senhor, como estandartes do Senhor nesses últimos dias, para pregar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que salva, que liberta, que cura, que transforma o homem. Mas essa mensagem precisa ser anunciada e pregada: desperta tu que dorme dentre os mortos. O nosso negócio, o negócio da igreja nos últimos dias é ganhar almas, sempre foi. Mas a igreja, na verdade, se perdeu em brigas denominacionais, em orgulhos ministeriais, e o mundo está perecendo, e o Senhor precisa de homens tementes ao Senhor, com a vida santa na presença de Deus, para ganhar almas, para salvar aqueles que estão cativos e oprimidos por Satanás. Essa é a função da igreja nos últimos dias. Essa é a função minha e sua nesses últimos dias. E esse texto que nós acabamos de ler, eu gostaria que você acompanhasse comigo, fala de pessoas que o Senhor irá usar nos finais dos tempos.
O Senhor não está falando de uma igreja distraída. O Senhor não está falando de uma igreja envolvida nas emoções e nos louvorzões e em outras coisas mais, ou orgulhosa da sua riqueza. O Senhor está falando de pessoas bem-aventuradas e bem-aventuradas por características que eu gostaria de ressaltar a você. Como ser bem-aventurado nos últimos dias? Como gozar da graça, da bênção de Deus nesses últimos dias? Pergunta aí para o seu irmão, para ele não ficar dormindo. Fala bem assim, como ser bem-aventurado nos últimos dias? Não, não, dá uma cutucada ali, na assim, devagarzinho. Fala assim, como ser abençoado nos últimos dias? Porque são tempos difíceis. São tempos, olha para mim, meu irmão, são tempos difíceis. São tempos trabalhosos. Estamos vivendo o fim. Na nossa correria, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nós nem olhamos, levantamos a cabeça para ver o que está acontecendo na nossa volta. E se você, como um servo de Deus, você como uma serva do Senhor, levantar a sua cabeça para ver o mundo à sua volta, você vai ver que esse mundo está em destruição. Ele já perdeu a beleza, ele já perdeu a inocência. Esse mundo está perdido, já está fedendo mal. Quando você olha à sua volta, já não há nada de belo mais no mundo, nas organizações, na sociedade, nas pessoas. A obra de Satanás tem desfigurado o ser humano de uma forma tão grande que deve despertar no coração de homens e mulheres de Deus o sentimento de manifestar e pregar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para esses que estão caminhando para a perdição. Porque as coisas à nossa volta, se você nunca foi despertado ainda a isso, começa a andar na sua cidade, como uma cidade interior como essa, mas mesmo assim é o suficiente para você sair no final de semana e correr o olho e ver como que as pessoas estão se portando, o que as pessoas se preocupam, qual que é a diversão das pessoas, qual é o sonho da vida das pessoas. E você vai ver que há um plano arquitetado por Satanás, destruindo pessoas, destruindo vidas, destruindo famílias. E a única luz de esperança que pode brilhar na vida dessas pessoas é Jesus Cristo através da igreja, que é eu e você. Manifestando o Evangelho de salvação, trazendo essas pessoas para a presença gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o João, escrevendo essa epístola, ele diz assim, bem-aventurado aquele que lê. Amados, vivemos tempos de uma falta de interesse por completo de tudo que está relacionado a Deus. Nós observamos isso no mundo, observamos aí fora. Você vê as criancinhas, adolescentes e jovens, tudo aquilo que é maldoso, tudo aquilo que é sensual, tudo aquilo que é violento, parece que atrai os adolescentes, parece que atrai aos jovens. Tudo que está relacionado a satisfazer os desejos da carne, parece que atrai, como a luz atrai as mariposas e insetos. Parece que as pessoas são atraídas para tudo aquilo que os distancia de Deus. Mas o fim dessa caminhada é morte. E acaba esse reflexo do mundo também chegando dentro da igreja. Nós vivemos um tempo onde acho que a igreja nunca leu tão pouco a Bíblia como nos dias de hoje. Segundo uma pesquisa, aproximadamente mais de 70% dos crentes nunca leram a Bíblia. E é bem provável de continuar esses 70% sem nunca terem lido. Nunca leram a palavra do Senhor, nunca se preocuparam em examinar as Escrituras para cuidar, ter nela a vida eterna.
Da mesma forma que Satanás consegue atrair as pessoas e distanciar as pessoas no mundo, ele tem conseguido também ter êxito e vitória dentro das igrejas, porque as pessoas dentro da igreja leem de tudo, menos a palavra de Deus. Leem romance, leem livro secular, leem livro de bruxaria, leem livro de magia dentro das igrejas, mas não leem a Bíblia. Leem livros que contam histórias, que contam fábulas, acompanham séries de literatura. Uma menina, Deus a libertou, e ela trouxe uma série que ela tinha lido acompanhando, que são vários livros, juntando um em cima do outro. Eu acho que dava 3 Bíblias. Se você fosse pegar pela grossura, você juntasse os livros que ela leu dessa série, dava 3 Bíblias. E ela trouxe aquilo para mim queimar. Eu fui e falei bem assim: minha filha, não adianta só você me entregar esses livros, você precisa ter a sua mente renovada pela palavra do Senhor. Você precisa ler as Sagradas Escrituras, você precisa buscar conhecimento do Senhor, você precisa navegar nisso aqui para limpar essa sujeira que Satanás colocou na sua mente. Porque quando eu vi aquela pilha de livros e perguntei para ela se ela tinha lido pelo menos o Novo Testamento uma vez na vida dela, ela falou que não. E nós vivemos um tempo onde que os crentes não se preocupam em conferir dentro das Sagradas Escrituras nada. As escolas dominicais estão vazias. Os seminários também já não conseguem atrair mais candidatos ao ministério, porque Satanás tem conseguido ter êxito dentro das igrejas. Os crentes não querem ler, não querem preocupar com as coisas do Senhor. Tem crente, na sua maioria, que ele acredita naquilo que ele ouve. O pastor fala uma coisa e ele está certo, ele até briga com outra pessoa porque o pastor dele falou isso. Ele ouve alguém falando na televisão alguma coisa, mesmo que essa pessoa tenha o título de pastor, o dever dele é ir vir dentro das Sagradas Escrituras e conferir se essa pessoa está falando a verdade. Foi assim com os crentes de Bereia, os bereianos. Paulo pregava a eles e eles conferiam dentro das Sagradas Escrituras para ver se era isso mesmo que estava sendo pregado, se era isso mesmo que estava sendo anunciado. Paulo escreve a Timóteo, escreve a outras igrejas, dizendo: olha, vocês devem examinar as Escrituras, porque ela fala do Senhor Jesus Cristo. Vocês devem ter cuidado nela, porque é dela que vem a vida eterna. Vocês devem ler essa palavra, porque ela está pronta, uma vez escrevendo a Timóteo, para corrigir, para retarguir, para fortalecer o homem de Deus, para que ele possa ser salvo. Se nós formos principalmente nas cartas paulinas, você vai ver uma série de conselhos, onde que o crente deve ler as Sagradas Escrituras, onde ele deve examinar as Sagradas Escrituras e não ficar só dependente em ouvir mensagens. Nós precisamos ter uma hora que nós chamamos de uma hora devocional, que é uma hora que eu tiro do meu tempo, na minha vida, para sentar sozinho, eu, a minha Bíblia e o Espírito Santo, e deixar ele ministrar ao meu coração aquilo que Deus deseja falar. Eu preciso dar esse tempo ao Senhor. Eu preciso ser ministrado pelo Senhor no meu coração, porque os dias são maus. Porque os dias são maus. Não dá para viver como se nada tivesse acontecendo. O fim está próximo. Então, João, escrevendo a carta de Apocalipse, ele disse que bem-aventurado aquele que lê, aquele que preocupa, aquele que busca entendimento, aquele que chega diante do pastor dele e fala bem assim: pastor, eu li isso dentro da Bíblia e não entendi, o senhor me explica. Eu gosto na minha igreja quando alguém chega diante de mim e fala: pastor, eu acabei de ler algo e não compreendi, o senhor me explica. Explico. Sento com maior boa vontade e explico essa pessoa. Gasto tempo explicando.
como é maravilhoso você chegar numa escola bíblica dominical e ver uma escola bíblica dominical com pessoas sedentas ali para conhecer a palavra de Deus, porque, meu amado, é a palavra de Deus, segundo o salmista Davi, para a sua vida se torna uma lâmpada que ilumina os seus caminhos. Sem o entendimento da palavra de Deus, não tem como você servir o Senhor. Não tem como você vencer as ciladas e as armadilhas de Satanás nesse mundo. Eu tenho um prazer de ser professor na escola bíblica, na minha igreja. Dou aula para adultos. Dou aula ali na minha sala de adultos para 90 adultos. Todo domingo pela manhã, a minha sala tem em torno de 90 a 100 pessoas ouvindo a palavra do Senhor. Não sinto orgulho pela quantidade de pessoas. Eu sinto orgulho pela sede e a fome que eu vejo no coração de cada uma daquelas pessoas que acordam pela manhã, vão para a igreja para ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo. A esses eu posso dizer como João, são bem-aventurados. Aqueles que estão sendo prudentes, aqueles que estão sendo sábios nos últimos tempos, porque procuram ser guiados e orientados pela palavra de Deus. Não estão servindo o Senhor e nem caminhando por rumo. Estão firmados e baseados na palavra do Senhor. E João diz mais, ele diz que não somente bem-aventurado aquele que lê, como os que ouvem a palavra dessa profecia. Porque ler é uma coisa e ouvir também outra. Quando João fala ouvir, ele está ouvindo, ele está falando de uma concordância. É como se você chega para uma pessoa, você me ouve? Você está perguntando assim, você deixa eu falar com você? Você concorda em me ouvir? Você quebra todas as suas resistências para ouvir o que eu tenho que falar? Quando você pede a uma pessoa um momento da atenção, se me dá 3 minutinhos do seu tempo, você pode me ouvir? Aquela pessoa está consentindo, aquela pessoa está permitindo, aquela pessoa está abrindo mão de toda a resistência, de toda a barreira, de todo o impedimento nos ouvidos para ouvir alguém. E João diz isso também, bem-aventurado aqueles que ouvem. Porque escutar é uma coisa, ouvir é outra. Escutar todo mundo escuta. Falar e ser ouvido, quem tem orelha todo mundo escuta. Mas ouvir é um estado da alma. Amém, meu irmão? Amém. Ouvir tem um consentimento da nossa parte. Nós desarmamos. Tem pessoas que você está falando, você está pregando, você está ensinando, mas o coração dela mantém ainda uma resistência à palavra de Deus. Ele ouve o que quer e despreza também o que quer. Ele ainda existe uma certa resistência. Ele retruca, ele questiona, ele nega, ele endurece, isso eu faço, isso eu não faço, a palavra de Deus entra até aqui, eu acho que isso está certo, eu acho que isso não, mesmo você pregando a palavra, mandando ele acompanhar com você pelo dedão, assim que a Bíblia está falando é aquilo mesmo, mesmo você expondo a palavra de Deus, muitos sentados ainda em bancos de igreja, mantém uma certa resistência no seu coração de ouvir a palavra do Senhor. Porque ouvir é concordar, ouvir é aceitar, ouvir é se render, ouvir é deixar essa palavra enraizar e penetrar na gente como sendo a palavra do Senhor, palavra soberana, aquela que dita as regras e a direção da nossa vida. Então João diz assim, bem-aventurado aquele que lê, mas bem-aventurado aquele também que ouve. Aquele que o coração perdeu a dureza, perdeu a braveza, perdeu a resistência. Aquela pessoa, segundo escreve Mateus no Novo Testamento, falando da parábola de Jesus Cristo, aqueles que são considerados boa terra,
onde a semente é plantada, né? E ali consegue frutificar. Vira para esse irmão que está do seu lado, baixinho, e pergunta para ele: você é boa terra? Porque boa terra é aquele coração que está pronto para ouvir a palavra do Senhor. E deixa essa palavra enraizar no seu coração. Deixa essa palavra renovar a sua mente e deixa essa palavra mudar a sua forma de viver. Esses caminham tendo a palavra como a lâmpada nos seus pés, que ilumina os seus caminhos, que o leva a cada dia para mais perto do Senhor. Meu irmão, bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurado aquele que ouve. E João diz mais: não simplesmente bem-aventurado aquele que lê, ou aqueles que ouvem a palavra dessa profecia, mas bem-aventurado aqueles que guardam. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Meu amado, nós temos vivido um tempo onde que a igreja tem tirado para fora aquilo que foi guardado no passado. Aquilo que a igreja chamava de pecado no passado, hoje já não é mais pecado. Aquilo que caracterizava a vida de um verdadeiro crente, que foi guardado no coração de uma geração no passado, já não há no coração dos crentes nos dias de hoje. Porque eles não guardam a palavra do Senhor no seu coração. A palavra não é guardada. Santidade para esses já não tem nome de santidade. Vida com Deus já não tem mais o mesmo nome. Dízimo já não é mais dízimo. E pecado já não é mais pecado. Porque essa palavra poderosa de Deus, que era capaz de transformar a vida de pessoas, que entrou no coração desse indivíduo, de lá foi tirado. As pessoas não guardam a palavra no seu coração como sendo mais a palavra do Senhor. São mestres, igual diz João Batista, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Pessoas que estão procurando atalhos, pessoas que estão procurando o caminho mais curto, pessoas que estão procurando o caminho mais fácil, pessoas que arrancam a palavra que foi pregada do coração e dizem assim: olha, essa palavra não está querendo dizer bem assim, não é bem assim que eu entendo, eu não compreendo dessa forma, os tempos mudaram, pastor, e hoje a gente deve agir de uma forma diferente. São pessoas que não guardam a palavra de Deus no seu coração como deveria guardar. Mas, meus amados, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aqueles que guardam a palavra do Senhor, porque os dias estão maus. O fim está próximo. E como uma lanterna que ilumina numa noite escura, assim é a palavra de Deus na vida de um crente. Ela ilumina ele nesse mundo que jaz em perdição, esse mundo que jaz na mão de Satanás, esse mundo que já experimenta a destruição e a morte do pecado. A palavra de Deus mantém esse homem de Deus, essa mulher de Deus, longe do pecado, longe das ciladas de Satanás. Essa palavra mantém viva no coração dele a esperança de vida eterna em Cristo Jesus. Essa palavra mantém a fé dele sendo renovada ao ponto dele aguardar a vinda do Senhor no céu, sabendo que a verdadeira vitória do crente não são as conquistas materiais e financeiras nesse mundo. É quando o nosso Senhor Jesus vier com poder e glória para buscar a sua igreja, e esse crente guarda no seu coração essa esperança, essas promessas da palavra de Deus, que um dia o nosso Senhor irá vir nos buscar com poder e glória. Aí todas as nossas lutas, todas as nossas dificuldades, todas as nossas batalhas chegarão no fim, e nós reinaremos por eternamente com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em tempos onde que não há mais choro, onde que não há mais dor, e onde nós viremos viver eternamente com nosso Senhor e Salvador nos céus. Mas até a esperança dos céus, o crente abandonou ela.
Porque o que nós vimos nos dias de hoje é pessoas pregando e anunciando um céus que é aqui. A sua vida tem que ser um mar de rosa aqui. E as pessoas vêm para a igreja para buscar a realização de um mar de rosas aqui na terra. Mesmo contrariando a palavra de Jesus Cristo que diz: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci e vocês irão vencer também. Jesus Cristo também chegou diante dos seus discípulos e diz assim: pode ser o discípulo maior do que o seu mestre? Lógico que a resposta era não. E Jesus continua instruindo os seus discípulos, falando bem só: eles me perseguiram, eles resistiram a mim, e da mesma forma que fizeram comigo, farão com vocês. Porque não pode o discípulo ser maior do que o mestre. O mestre passou as dificuldades e as lutas, nós também iremos passar. Mas olha para mim, meu irmão. Sabe qual que é o maior motivo de orgulho da igreja nos dias de hoje? Aparecer na Globo. Ter a aceitação do mundo. Ter o CD gravado na MK, na Sony Music. Essa é a vitória. Não, Deus me abençoou, prosperou. Olha para você ver, eu estou lá na Globo agora. Eu gravei na maior gravadora do país. A vitória da igreja hoje é a aceitação do mundo e estar sentado no trono desse mundo. Enquanto, na verdade, se a igreja do Senhor Jesus Cristo estiver fiel e submissa a Ele, uma coisa que nós iremos fazer é incomodar esse mundo, incomodar o príncipe desse mundo e ser perseguido por ele. Então, meus amados, o tempo está próximo. E nós precisamos abrir os nossos olhos. Saber que a luz do Senhor Jesus Cristo foi dada a mim e a você como salvação. Você recebeu a luz de Jesus que abriu os seus olhos. Você recebeu a salvação em Cristo Jesus. Mas nós temos um compromisso de anunciar isso para os nossos parentes, de anunciar isso para os nossos filhos, para as nossas filhas, anunciar isso para os nossos primos, para as nossas tias, para os nossos vizinhos, porque eles estão caminhando para a morte, estão caminhando para a destruição. Nós precisamos anunciar Jesus, porque a questão não é questão de religião, é questão de vida ou morte. É onde essas pessoas irão passar a eternidade. Nós precisamos voltar de novo para as igrejas, dobrar o joelho, fazer vigília, fazer campanha pelos nossos familiares. Nós precisamos chorar lágrimas diante do altar do Senhor Jesus Cristo, para que Deus venha quebrantar o coração de uma filha, de um filho, de um marido, de uma esposa, de um tio, de um primo, de um vizinho. Porque todos os dias que nós olhamos para Ele, nós podemos ver toda a artimanha, todas as ciladas, todas as amarras que prendem aquela pessoa colocada por Satanás. Quando nós olhamos para ela, nós sabemos que ela é vítima de Satanás, cega por ele, amarrada por ele, e ele a leva como um cativo, como um escravo, amarrado em correntes, e está levando ele pro inferno. Isso deve inquietar o nosso coração, isso deve tirar as nossas noites de sono, ao mesmo tempo que isso deve nos levar a valorizar e importar com a salvação que você recebeu de graça em Cristo Jesus. Porque você é um bem-aventurado. Porque o Senhor já te salvou, o Senhor já abriu os seus olhos, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo já brilha sobre você, e você tem um compromisso com aqueles que estão perdidos. Não dá simplesmente para vir para a igreja e cantar louvores e esquecer das pessoas que nós estamos deixando para trás. Eu fico imaginando naquele grande desastre do Titanic, quando aqueles botes foram jogados em alto mar. Algumas pessoas entraram naquele bote e poderiam se afastar daquele naufrágio o mais rápido possível. Mas as pessoas que uma vez estavam dentro do bote ficavam preocupados em salvar o maior número de pessoas que estavam ali, até o bote encher.
O que você faria se você tivesse um barco do lado de um naufrágio de um navio? Você não iria tentar salvar o máximo de pessoas possível que cabesse no seu bote? Você não colocaria ali dentro daquele barco um número maior de pessoas que você puder? Porque você tinha um instrumento de salvação. O instrumento de salvação para quem está afogando é um barco. E você tem um barco cheio de lugares. Você levaria aquelas pessoas a entrar dentro daquele bote para ser salvo. E eu quero dizer, meu amado, você tem um grande bote, na verdade uma grande arca da salvação, que é Jesus Cristo, para oferecer ao mundo que está perdido, de pessoas que estão sendo tragadas por Satanás. E eu vou falar com você, essa arca não tem lugar limitado. O quantos quererem entrarem dentro dela, há lugar. Você pode oferecer, porque existe lugar nessa barca da salvação, que é Cristo Jesus. Nós precisamos renovar o nosso compromisso. Nós precisamos renovar a nossa disposição de evangelizar, de pregar e anunciar o nome glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo para a salvação daqueles que estão perdidos. Você é um bem-aventurado, mas muitos ainda não conhecem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-aventurado você que lê as Sagradas Escrituras. Bem-aventurado você que ouve a palavra do Senhor. Bem-aventurado você que guarda essa palavra no seu coração e espera ansiosamente a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurado você, porque irá ver você a luz do Senhor Jesus Cristo brilhando sobre a sua vida e experimentará a salvação em Cristo Jesus. Mas há muitos que perecem e precisam de ouvir da minha boca e da sua boca a pregação da salvação em Cristo Jesus. Desperta, tu que dormes. Vira para esse irmão e fala com ele: desperta, tu que dormes. Eu gostaria nesse momento de convidar você a ficar de pé. E de uma forma profética, eu gostaria de você que está sentado, isso aqui é para todos nós, para mim. Ter parente não crente não é privilégio de membro. O pastor também tem. Eu gostaria nesse momento que você fechasse os teus olhos e mediante essa simples mensagem, que na verdade é um apelo. E eu gostaria que você pudesse acolher, guardar essa palavra no seu coração nesta noite. E mediante essa palavra que nós começamos a orar, a gente possa dar um primeiro passo de um bem-aventurado. Eu gostaria de levar a você, antes de orar, pensar por um minuto apenas nos seus familiares que não são crentes. Preocupa com o pessoal que está vendo o louvor. Isso é sério que eu estou falando, meu irmão. Você tem parentes não crentes, não tem? Não tenta amenizar, eles estão indo para o inferno. Meu irmão. Porque existe só um caminho. E existe só uma verdade que liberta. E não dá para fingir que não está acontecendo nada. Não dá para fingir, não dá para deixar para amanhã, não dá para deixar de orar, não dá para deixar de jejuar por esses que nós amamos tanto. Não dá. Não dá para achar que serão salvos porque são bons, que são boas pessoas. São escravos de Satanás, estão cegos. Escravos no vício, escravos na cegueira espiritual, cegos na materialidade, no dinheiro deste mundo. E eles precisam que alguém clame por eles. Eles precisam que alguém seja capaz de derramar uma lágrima sequer no altar do Senhor por essas vidas. Eu gostaria que você, com seus olhos fechados,
eu viesse te fazer uma pergunta e você viesse responder com sinceridade para você mesmo. Qual foi a última vez que você derramou uma lágrima por um parente seu? Sendo constrangido em olhar não pelaquela menina que você ama, para aquele marido que você ama, ou aquela esposa que você ama, aquele parente próximo que você ama, como uma pessoa tão próximo de você, ao ponto de você não enxergar a condição espiritual que ela está vivendo. Porque o que nos leva a anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é a urgência de salvação que o mundo se encontra. O que nos faz ser ousados e destemidos em anunciar o Evangelho de salvação de Jesus Cristo é o perigo que essas almas que nós tanto amamos estão vivendo. O que nos leva a sacrificar, a abrir mão do nosso orgulho, dedicar o nosso tempo em oração e jejum, derramando lágrimas no altar do Senhor, é a certeza que os nossos olhos espirituais conseguem nos mostrar da situação perigosa que essas pessoas estão vivendo, caminhando para a morte. E tendo em suas mãos o Evangelho da salvação, que pode mudar a vida dessas pessoas. Nós temos sido omissos. Temos omitido o direito dessas pessoas de serem salvos, temos omitido o direito delas receberem oração, temos omitido o direito dessas pessoas terem os seus nomes pronunciados diante do altar do Senhor, clamando por misericórdia. Deus da minha vida, salva o meu pai, salva a minha mãe, salva os meus filhos, salva os meus parentes, Deus. Porque os meus olhos não suportam mais ver a escravidão, a cegueira que Satanás os aprisiona, porque eles estão caminhando para a morte, estão caminhando para a destruição, e eu tenho gastado a minha vida com tanta coisa supérflua, tanta coisa fútil, enquanto, ó Deus, diante dos meus olhos desenrola uma história de destruição, de morte, de escravidão, de enfermidade, e tendo eu a palavra de cura, tendo eu a palavra de salvação, tendo eu a palavra de transformação, Deus, Senhor, que os meus lábios não possam ficar mais calados, ó Deus, que os meus olhos não possam ser cegados ao ponto de eu ver a escravidão que essas pessoas me cercam. Não basta estar você simplesmente salvo. Não basta simplesmente você conhecer o Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria nesta noite de chamar você a fazer essa oração pelos seus parentes. Nós vamos orar 3 minutos pelas pessoas que você conhece, pessoas que você já viu dentro da igreja, que hoje estão desviados, parentes que estão amarrados no vício da bebida, das drogas, na prostituição, familiares com casamento destruído, com a família destruída, parentes, amigos sendo destruídos pelas drogas, pela bebida, pela prostituição, pela violência. Outros tendo a sua juventude destruída pelos prazeres deste mundo. E você que conhece a palavra de Deus sabe que isso não é inofensivo do jeito que Satanás tenta nos fazer acreditar. Caminham eles com passos largos para o inferno. E o mínimo que Deus exige de mim e de você é anunciar: nessa arca ainda há lugar para você. Nesse barco ainda há salvação para você. Nós estaremos cantando o hino enquanto você ora. Ora mesmo, irmão, solta a sua voz, fala: Deus, tem misericórdia de mim, Deus, como é que eu consegui ser omisso tanto tempo? Faz esse ano ser diferente na minha vida, Deus. Faz esse ano ser um ano de intercessão, ser um ano de oração.
Deus, aonde foi as minhas forças que antigamente eu orava, antigamente eu clamava, antigamente eu buscava, antigamente eu ia para os montes, antigamente eu fazia campanha, Deus, onde está essa força, ó Deus, que outrora eu tive de lutar por aqueles que estavam perdidos, Deus, esse ano eu quero fazer a diferença, esse ano eu quero orar, esse ano eu quero ganhar almas, esse ano eu quero apresentar almas diante de Ti, Deus, porque o Senhor nos chamou para ganhar almas. Solta a sua voz, irmãos. Fala, Satanás, você não vai me enganar mais. Você não vai me distrair mais. Você não vai desviar a minha visão mais. Eu quero olhar para os perdidos. Eu quero olhar para os cativos. Eu quero olhar para aqueles que caminham para a destruição. Esse ano será um ano de busca. Esse ano será um ano de busca, de salvação para aqueles que estão à minha volta, meu Deus. Teu toque, oh Deus poderoso, Deus, viva, quebranta o coração da tua igreja, desperta o coração do teu povo, ó Deus, porque os dias são maus, meu Pai, o fim está próximo, Deus, e nós precisamos anunciar esse evangelho de salvação e levar o máximo de pessoas a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa. Desperta do que nós Os seus anuncia o evangelho do Senhor Jesus Cristo. amor, Seja um arauto do Senhor, seja um profeta do Senhor.
maravilhoso. Amém, irmãos? Palavra, né? Maravilhosa do Senhor Jesus para os nossos corações nessa noite. Pode ter refrão de novo? Refrão. Aleluia, Jesus. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia, Jesus. Sabe essa alegria, igreja? Este gozo do coração não tem nada. Nada que pode fazer com que isso se passe. Que esse dia possa ficar guardado. Que essa palavra ela venha ficar guardada no nosso coração. E assim como o pastor Joás lá ele faz. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, nós pegamos ela nas mãos. E palavra ele diz, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, nós devemos levar ela para o nosso coração. E aí ele até mesmo diz, né? Guardar a palavra no nosso coração. Que nessa noite nós possamos guardar essa palavra nos nossos corações. E não em uma gaveta em nosso quarto. Que essa palavra nessa noite que ela não venha ficar guardada em móveis e madeira, mas que ela possa ficar enraizada em nossos corações. No amanhã, no futuro bem próximo ou distante, quando passarmos por lutas, dificuldades e adversidades, esta palavra que nós ouvimos hoje é ela que vai fazer com que nós iremos passar por aquela provação. E assim como ele bem disse, e os irmãos aqui, né, têm ouvido bem, é nós passarmos por onde nós devemos passar, sem nós pegarmos atalhos. Nessa noite, Deus, Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos por esta palavra, Senhor. Nós te damos graça, Deus, em tudo, ó Deus, o teu amor, ó Deus, o teu carinho, Senhor. A tua misericórdia, ó Deus, que são, ó Pai, derramados sobre nossas vidas, ó Deus, a cada manhã, ó Deus. Quantas coisas, ó Deus, aconteceram, ó Deus. Quantas palavras, ó Deus, é mencionado, ó Deus, que este trabalho, ó Pai, não iria, ó Deus, acontecer, ó Deus. Papai querido, mas não é para nós, Senhor. Não é para glorificar o homem. Senhor Deus, para amar tudo que nós fazemos, ó Pai. É para glorificar e exaltar o teu santo nome, Senhor. Com todas as dificuldades, com todas as pelejas, Senhor, mas nós iremos, ó Deus, adiante, Senhor. Nós não veremos, ó Deus, nos abater, ó Deus. Podemos, ó Deus, tropeçar, ó Deus, nos machucar, ó Deus, mas nós iremos, ó Deus, erguer a nossa cabeça, Senhor. A saber, ó Deus, que nós estamos neste mundo, ó Deus, mas nosso lugar, ó Deus, não é aqui, Senhor. Nós temos um alvo, Senhor. E este alvo, ó Deus, é a Nova Jerusalém, Senhor. E que esta palavra, ó Deus, ela possa ficar enraizada, ó Deus, em nossos corações, ó Papai. Graças te damos, ó Deus, por esta palavra, ó Deus, pela vida, Pai, do pastor Joás, do Kadosh, do Shema, Senhor. Que saíram, Pai, de longe, distante, Senhor. Quantos empecilhos, quantas dificuldades. O Senhor, ó Pai, que está à nossa frente.
Glória a Jesus. Aleluia.